A Jornada da Heroína, capítulo 7, parte 2. Uma tampa no meu coração. Uma pessoa não realiza a descida facilmente. Essa ação levanta poeira. Para evitar a sensação de tristeza e desamparo, preenchemos a vida tanto quanto possível com ocupações importantes, para não nos sentirmos sobrecarregados de emoções perigosas que espreitam nas profundezas. A mulher que tem a coragem de descer aos reinos abaixo da superfície de sua consciência comum encontrará lá sentimentos que escolheu não experimentar antes. À medida que for retirando a máscara que ostenta tão bem posicionada diante do coletivo de figuras paternas, sendo simpática, educada, complacente, agradável, eu não me importo, pode ser o que você quiser. Ela pode encontrar punhais de ira pelo tempo que sacrificou, de confusão com traições deixadas por resolver, de tristeza por ter se abandonado por tanto tempo, além de desamparo em relação ao próximo passo. Uma mulher atraente de 50 e poucos anos, que criou 10 filhos, sorri e diz: Eu tenho sido muito feliz todos esses anos. Só me arrependo das conversas que nunca tive, com meus filhos, com meu marido e comigo mesma. Coloquei uma tampa no meu coração, porque havia muito o que fazer, muitas decepções. Eu me sentia segura onde estava e não queria balançar o barco. Muito o que fazer. Quantas mulheres abriram mão de si mesmas porque havia muito o que fazer e nem um tempo para ouvir? As mulheres que se definem com base na relação que mantêm com os pais, cônjuges, irmãos, filhos ou colegas de trabalho, têm pouca energia restante para considerar seus verdadeiros sentimentos. Além do mais, foi dito a elas que pensar em si mesmas é egoísmo, ou seu senso exagerado de autoimportância as impede de ver sua participação na codependência com os outros. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Durante séculos, foi dito às mulheres que não fossem histéricas. Se elas tivessem convicções fortes a respeito de alguma coisa, não eram elogiadas por seu compromisso e sua paixão. Em vez disso, ouviam que estavam sendo irracionais. Se expressassem uma reclamação com raiva, diziam que estavam sendo descontroladas. Pais e mães que se sentem desconfortáveis com a expressão de sentimentos dizem às filhas: Não fique assim, ousão. Lá vem o drama. Chega dessa choradeira. Nessas famílias, a alegria também é expressa com moderação. Demonstrar muita felicidade é considerado bobo. Quando se diz repetidamente a uma criança que ela é demais, ela aprende que seus sentimentos não são seguros. Ela rapidamente percebe que a tristeza, decepção, raiva ou mesmo entusiasmo não são aceitáveis para os pais e professores. Se é assim, então por que sentir qualquer coisa? Sentimentos que não são reconhecidos não vão embora. Eles migram para o subsolo e nos prendem ao passado. Nós nos desconectamos dos nossos sentimentos porque não queremos experimentar a tristeza de não sermos abraçados e afagados como a bebê minhoca do meu sonho. Não queremos ouvir a fúria de seu grito, a exigência não proferida por essa nossa garotinha dentro de nós dizendo: Como você foi capaz de me abandonar? James Hillman chama isso de um incestuoso retorno para a mãe. Essa reunião incestuosa com a mãe envolve permitir-se unir às paixões mais sombrias e sangrentas, aos anseios reais de ser abraçado, carregado e acariciado. À fúria e à ira, sem inibições. Significa ir aonde o coração realmente está, onde realmente sentimos, mesmo que seja nos punhos, nas entranhas e nos genitais, em vez de onde o coração deveria estar e como deveríamos nos sentir. Podemos sentir a dor dessa tristeza particular com todo o nosso corpo, lamentando a separação do feminino. Um dos maiores desafios da jornada da heroína é experimentar a profunda tristeza que a mulher sente por sua separação do feminino. Permitir-se nomear e lamentar essa perda no modo que lhe parecer apropriado e depois liberá-la e seguir em frente.
Quando se encontra no estado de tristeza e desespero, ela precisa do apoio do feminino positivo, que é uma figura materna ou de uma irmã, homem ou mulher, para mantê-la em segurança enquanto ela expressa. A intensidade da tristeza varia de acordo com o grau que uma mulher se sente invisível e desconhecida para si mesma, e com quanto ela tem que fazer para recuperar seus tesouros perdidos. Ela pode se sentir triste pela simples razão de ter muito e não ter o suficiente. Ter uma abundância de coisas ou elogios vazios, mas não amor próprio, autorrespeito ou conexão com seu âmago. É importante não apenas concentrar a culpa nos outros por essa tristeza, mas examinar profundamente as suas causas e assumir a responsabilidade pela autocura. Ângela, de 20 e poucos anos, é uma sobrevivente de incesto que relatou à sua mãe a sua profunda decepção e raiva pela incapacidade da mãe de protegê-la de seu padrasto. Repetidas vezes, sua mãe lhe disse que não sabia o que estava acontecendo, recusando-se a assumir a culpa. Ela não quis ouvir os sentimentos de desamparo e tristeza da filha. 10 anos de amargura se passaram entre as duas mulheres, até que um dia a mãe foi até a filha e lhe disse: "Eu estava errada. Eu me sinto muito mal por não tê-la protegido. Não queria ver o que estava acontecendo porque não sabia o que fazer. Você tem que saber que fiz o melhor que pude na época, mas não foi o suficiente. Eu falhei com você." Assim, pela primeira vez, a filha se sentiu ouvida em seu relacionamento com a mãe. Isso não erradicou a dor e a humilhação do incesto, mas ao expressar seus sentimentos e ao ser ouvida, ela começou a curar a ferida. E a partir da tristeza desenvolveu compaixão pela mãe. A tristeza está no âmago do ser. Despoje o coração de todos os outros sentimentos e, inevitavelmente, você encontrará a tristeza, como uma semente germinada para dar à luz a sua folha verde. Mas não é preciso agarrar-se à tristeza. Liberar a tristeza é uma disciplina. É como uma respiração consciente. Inspire, você a sente, expire, você a liberta. Inspire, uma lágrima escorre por sua face. Expire, você sentirá gratidão por seu calor. Inspire e sorria. Seja gentil consigo mesma. Avance pouco a pouco. A avó aranha. Quando uma mulher volta do mundo inferior, arrastando seu saco de ossos atrás de si, ela anseia por ser confortada, abraçada e acolhida. Há um desejo de se aninhar no colo de uma figura materna, de ficar abraçada ao seu peito, de ser reconfortada e ouvir que vai ficar tudo bem. O povo indígena Tewa, Pueblo, fala sobre a jornada ascendente, partindo da região mais profunda e escura do subterrâneo, com uma toupeira como escavadora. Quando as pessoas emergem, estão cegas pela luz e querem retornar. Então uma voz feminina fala baixinho, dizendo que tenham paciência e descubram os olhos, só que bem lentamente. Quando por fim abrem os olhos, veem a velha mulher-aranha, a avó da terra e de toda a vida. Ela adverte sobre as tentações de lutar e de ter armas e da tristeza que pode decorrer disso. Ela também fala do milho, de como plantar e cuidar dele. Ansiamos por essa qualidade do feminino, que é compassiva e instrutiva, que nos ensina a cuidar de nós mesmas e nos adverte para não ficarmos presos a disputas mesquinhas e ao desejo de dominação. A mulher-aranha está preocupada com as pessoas. Ela é uma preservadora da vida, uma tecedora de teias, uma mentora e ajudante daqueles que sofrem na jornada. Ela compreende o que é paciência, como não se expor à luz antes da hora, como manter a atenção e deixar as coisas acontecerem no tempo devido. Ela sabe como plantar e cultivar novas sementes. Essas qualidades do feminino presentes na mulher ou no homem ajudam a encontrar a verdadeira humanidade.
No mito da criação da nação indígena Hopi, a avó-aranha tem um papel central em ajudar o povo a descobrir o sentido da vida. No livro Changing Woman and Her Sisters, Mudando a Mulher e Suas Irmãs, Sheila Moon explica. Após ter criado o primeiro mundo inferior e colocado criaturas vivas nele, o espírito do sol não ficou satisfeito com o que havia feito, pois sentia que as criaturas não entendiam o significado da vida. Ele chamou a avó-aranha e pediu que fosse até as criaturas e as preparasse para seguir em frente. E ela assim o fez. Ela os conduziu em sua ascensão para o mundo seguinte que estava acima. Por algum tempo, as criaturas melhoraram. Porém, novamente a avó-aranha foi enviada para lhes falar sobre o mundo superior seguinte e conduzi-los até ele. Aqui, as criaturas organizaram aldeias, plantaram e viveram juntos em paz. Mas a luz era fraca e o ar frio. A avó-aranha lhes ensinou a tecer e fazer potes, e durante muito tempo todos se deram muito bem. Então começaram os desentendimentos. E a avó-aranha veio dizendo que precisavam fazer algumas escolhas. E aqueles que desejavam mudanças precisavam ir mais além. Quando, com grande dificuldade, conseguiram chegar logo abaixo da porta para o céu, ninguém conseguia vislumbrar o mundo, o modo de subir e entrar. Naquele momento apareceram a avó-aranha e seus jovens netos, deuses guerreiros. Sementes foram plantadas para crescerem alto. A avó-aranha exortou o povo a cantar sem parar. Isso ajudou o bambu a brotar e subir, por fim, através da porta para o céu. A avó-aranha contou ao povo que eles deveriam se unir e juntar seus pertences, que deveriam refletir profundamente sobre o que precisava ser mudado antes de chegarem àquela porta. Avisou que retornaria. No mundo superior, disse ela, vocês devem aprender a ser humanos de verdade. A avó-aranha e seus netos entraram no mundo superior primeiro. Enquanto as pessoas se instalavam nesse novo mundo, ela cuidou deles. Ficou por perto, disponível para lhes ensinar a fazer o que precisassem. E mostrou-lhes rituais para trazer a luz e o calor para o mundo. Quando tudo tinha sido feito, a avó-aranha pôs um lago no buraco pelo qual eles haviam passado e disse às pessoas como se preparar para suas jornadas e o que deveriam esperar. Ela lembrou-lhes de suas origens e os instruiu a manter rituais sagrados, dizendo: somente aqueles que esquecerem por que vieram a esse mundo perderão seu caminho. Assim como as primeiras pessoas, nós precisamos de introspecção feminina e sabedoria para sermos humanos plenos. A avó-aranha nos ajuda a relembrar quem somos e qual é a nossa responsabilidade como guardiões desse planeta. Ela nos proporciona ensinamentos, canções e rituais para nos recordar de que devemos honrar nossas conexões com os ciclos da natureza. Se sentirmos profundamente nossa interconexão com todas as espécies, não dominaremos, nem destruiremos outras. Há vários anos entrevistei Colleen Kelly, uma ritualista e artista do Novo México, para um projeto que eu estava fotografando, intitulado Changing Woman, Mulheres em Mutação, Faces Contemporâneas da Deusa. Ela me contou que sonhara acordada com a imagem de uma mulher velha, que me lembrou a avó-aranha. Enquanto peregrinava a um lugar sagrado no Arizona, tive uma experiência visionária de uma mulher muito velha que saiu do desfiladeiro em minha direção e me mostrou muitas coisas. Uma dessas coisas era uma teia espiritual que estava se desfazendo. Essa teia era formada por oferendas e cerimônias que vêm sendo feitas há milhares de anos. A mensagem trazida por ela foi que, para manter essa teia da vida, as mulheres que têm tentado manter vivas essas tradições estão agora tentando se comunicar de forma telepática com as mulheres e homens de todo o mundo que estão em sintonia com a cerimônia. A vida será ameaçada se essa teia não for mantida.
O feminino como preservador. A preservação da vida é um aspecto feminino positivo, seja em uma mulher ou em um homem. O feminino positivo se ocupa com a criação de comunidades e de afiliações, com a união pelo bem comum. O feminino vê as semelhanças entre todos os seres e demonstra compaixão e misericórdia, exigindo que os jovens e os menos favorecidos sejam protegidos. Kate Collins, uma artista alemã, retratou o trabalhador explorado e desprotegido, as alegrias e tristezas da maternidade e os horrores da guerra, personificando o aspecto da preservação inerente ao feminino. Em seus cartazes, as crianças da Alemanha têm fome, guerra nunca mais, e sementes para a plantação não devem ser pulverizadas. Ela protestou contra a destruição sem sentido de vidas humanas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Sua escultura, Torre de Mães, mostra a proteção feroz e desafiadora do feminino contra as forças que ameaçam os jovens. Depois que seu filho foi morto na Primeira Guerra Mundial, ela expressou o luto de um povo inteiro em Os Pais. Durante a angústia e o horror da Alemanha nazista, Kollwitz encorajou a si mesma e a outros a não perder a fé, desenhando imagens carregadas de ternura de mães e filhos, para lembrar a todos o calor das relações humanas. Ela sentiu que seu trabalho tinha um propósito, o de ser eficaz nesse tempo em que as pessoas estão tão indefesas e precisando de ajuda. Na França, Roman Holland chamou o trabalho de Kollwitz de o maior poema alemão de sua época. Ele escreveu: essa mulher de coração valoroso olhou para os pobres e tomou-os nos braços maternos com uma compaixão solene e eterna. Ela é a voz do silêncio daqueles que foram sacrificados. Como o aspecto do feminino encarnado em Kuan Yin, Kollwitz ouviu os gritos do povo. O feminino como criador, Oxum e a mulher em transformação. A mulher que fez a descida experimentou o aspecto devorador e destruidor do feminino, que está a serviço da morte e da renovação de si mesma. Após a secura e a aridez experimentadas durante a separação da vida acima, ela anseia pelo aspecto úmido, verde e suculento do feminino criativo. A mulher que sentiu isolada de sua natureza feminina pode lentamente começar a recuperar quem ela é à medida que for sentindo a criatividade começando a fluir. Essa renovação pode ocorrer no jardim, na cozinha, na decoração do lar, no relacionamento, na tecelagem, na escrita ou na dança. Seu senso estético e sua sensualidade ganham vida à medida que é revigorada por cores, cheiros, paladares, tatos e sons. Oxum, a deusa do amor, da arte e da sensualidade da África Ocidental, nos ensina sobre a beleza e a criatividade. Luísa Teixe, uma sacerdotisa de Oxum, na tradição africana Yorubá Lukumi, descreve-a como o lugar onde as águas do rio se encontram com o oceano. Ela não é apenas o amor erótico entre casais, mas o amor que deu impulso original para a criação. Ela está em cada lírio, em cada cachoeira e nos olhos de cada criança. Por causa dela, podemos existir no mundo sem medo. Ela torna a vida mais do que suportável. Ela personifica tudo o que é belo, que inspira as pessoas a ter uma grande imaginação para criar obras de arte requintadas e para realmente usar seus sentidos. Quando entro em transe e crio algo capaz de tornar outras pessoas mais abertas, sei que ela está lá. Sempre que estou perto de um rio com belas pedras, ouço-a tão claramente quanto o dia. Na mitologia Navajo, a mulher em transformação é a criadora. Ela é a terra e o céu, a senhora das plantas e do mar. Ela vai além do aspecto gestacional da mãe. Ela é a criadora feminina. Ela criou os primeiros seres humanos com sua pele, esfregada de várias partes do seu corpo. Ela está sempre mudando e evoluindo.
seus movimentos cíclicos cósmicos, ela envelhece a cada inverno e se torna bela, jovem, donzela a cada primavera. Fazem dela a essência da morte e do renascimento. Marca contínua do rejuvenescimento e da restauração da vida. Afirma-se que enquanto a criatividade masculina tende sempre a avançar, a criatividade feminina tende-se a voltar sobre si mesma, não tanto circularmente, mas numa espiral. Ela está em constante mudança. Através da dança, a mulher em transformação cria. Essa mulher de beleza incrível cria beleza onde quer que vá. Ela usa um vestido de conchas brancas e turquesas e dança um ritual de puberdade para jovens da Barra. Essa dança é descrita na canção da primavera, Cerimônia da Puberdade. Ela se move, ela se move, ela se move, ela se move. Mulher concha branca, ela se move. Seus sapatos de concha branca, ela se move. Seus sapatos enfeitados de preto, ela se move. Seus cadarços de concha branca, ela se move. Suas calças de concha branca, ela se move. Sua saia de dança de concha branca, ela se move. Seu cinto de concha branca, ela se move. Sua saia de concha branca, ela se move. Seu bracelete de concha branca, ela se move. Seu colar de concha branca, ela se move. Seus brincos de concha branca, ela se move. Acima dela, um pássaro azul macho dança lindamente. Ela se move. Ela canta, sua voz é linda. Ela se move. Diante dela, tudo é belo. Ela se move. Atrás dela, tudo é belo. Ela se move. 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 Essa habilidade de mover com impulso criativo sem tentar forçá-lo é um aspecto feminino que só agora estou começando a aprender. Filhas do pai como eu têm dificuldade em permitir que as coisas aconteçam. Gostamos de controlar os acontecimentos e seu timing. A espera por um resultado e a incerteza desse resultado criam enorme ansiedade. Há uma qualidade do feminino que permite que as coisas aconteçam de acordo com o ciclo natural das coisas. Na terapia e no processo criativo, as pessoas que trabalham em níveis profundos do inconsciente sabem que há fases de quietude e renovação, e que elas devem ser respeitadas, protegidas e ter seu tempo respeitado. Não se pode forçar o nascimento. Confiar no mistério da manifestação é um dos ensinamentos profundos da jornada feminina. Refinando o vaso. Descobrir sobre ser e não fazer é a tarefa sagrada do feminino. Em sonhos e obras de arte, muitas mulheres hoje estão retomando a imagem do vaso que fala do aspecto feminino voltado para o interior. A vesica piscis, do latim bexiga de peixe, é um símbolo feminino como vaso, tanto nas religiões pagãs como nas cristãs. Joan Sutherland fala sobre refinar o vaso, que é a nossa vida. A meditação e aquele tipo de trabalho solitário refinam o vaso por dentro, enquanto o ritual comunitário, a união e a celebração com outras mulheres refinam por fora. Temos que continuar trabalhando naquele vaso, porque sua qualidade determina o que pode acontecer dentro dele. A natureza a natureza da transformação que pode ocorrer. É preciso prestar atenção nesse processo de refinamento para que o vaso aceite o que lhe é dado, o que vem através dele. O refinamento ocorre tanto por dentro quanto por fora, até que ele se torne um vaso transparente, até que as paredes se encontrem. E é simples, não é complicado, mas é difícil e exige um compromisso real. Ser exige se aceitar, permanecer dentro de si mesma e não fazer para provar alguma coisa. É uma disciplina que não recebe aplausos do mundo exterior, que questiona o produzir por produzir. Política e economicamente tem pouco valor,
mas sua mensagem simples tem sabedoria. Se eu posso me aceitar como sou, e se estou em harmonia com o meu entorno, não tenho necessidade de produzir, promover ou poluir para ser feliz. E ser não é passivo. Para ser, é preciso ter uma consciência focada. Valerie Becton, uma artista do Novo México, cria vasos espirituais que falam desse aspecto ativo do ser. Os vasos espirituais que crio são uma conexão comigo mesma, como um receptáculo, fazendo uma introspecção e percebendo que tudo o que preciso está dentro de mim. Sou um vaso incrível, um grande e maravilhoso ventre gigantesco, totalmente contido em mim mesmo. Não importa onde eu esteja, eu tenho um lar nesse vaso. Através do meu trabalho, quero romper com a passividade que hoje atribuímos aos vasos em nossa cultura. Quero recuperar o significado dos tempos pagãos, quando o vaso era um instrumento muito ativo, era transformador. O vaso era usado para curar e sempre foi feito por mulheres. Talvez seja porque as mulheres entendem o que é ser um vaso. Elas entendem o que é permitir que a transformação ocorra dentro do seu ventre. Se lhes for dado apoio e respeito para serem quem são, as mulheres darão à luz sabedoria. E nosso planeta Gaia precisa dessa sabedoria, do ser consciente, para entrar em uma relação correta com todas as espécies vivas. Nosso fazer inconsequente gerou uma destruição terrível nessa terra. É por isso que hoje é tão necessário redefinir o herói e a heroína em nossa vida. A busca heróica não se trata de poder sobre, de conquista e de dominação. É uma busca para trazer equilíbrio à nossa vida através do casamento entre os aspectos femininos e masculinos de nossa natureza. A heroína de hoje tem que confrontar o próprio medo de recuperar sua natureza feminina, seu poder pessoal, sua capacidade de sentir, curar, criar, mudar estruturas sociais e moldar seu futuro. Ela nos traz sabedoria entre a interconectividade de todas as espécies. Ela nos ensina a ver juntos nesse vaso global e nos ajuda a recuperar o feminino em nossa vida. Nós ansiamos por ela. Ó grande avó, eu fui uma filha do Pai. E, enfim, sou a filha da minha mãe. Ó mãe, me perdoe, pois eu não sabia o que fazia. Ó mãe, me perdoe, assim como eu a perdoo. Ó avó, ó grande avó, estamos voltando para casa. Somos mulheres, estamos voltando para casa. Nancy Redmond.